Olá, pessoal. Eu sou a Sandra Luz, gestora da Escola do Conhecimento, e estamos iniciando uma série nova, né? Uma série onde a gente vai estar reconectando com a arte. E essa série eu vou estar chamando, está dentro do projeto Arte Conecta, né? A Escola de Conhecimento é um grande guarda-chuva de projetos, né? Então, esse ano a gente vai trabalhar com projetos. E o nosso primeiro encontro, dentro desse da Arte Conecta, será a gente falar sobre alquimia. Então, e aí a gente vai entrar um pouco sobre isso, né? Começar falando sobre esses itens sobre a questão da alquimia. Hoje o tema é alquimia, né? Então, vamos puxar sobre o tema alquimia. E para que a gente fale de alquimia, eu vou dar uma introdução trazendo um livro e uma dica de livro, né? É importante que a gente também faça sempre essas conexões com quem já escreveu antes, que é o livro do Brian Cotnoyer, chamado Introdução à Alquimia. Né? E aí o livro ele vai tratar sobre os fundamentos da alquimia, origens, teorias, práticas e cosmologia. Hoje a gente está num campo vibracional, né, muito intenso sobre cosmologia de verdade, né? Sobre novos mundos, sobre essa energia que envolve os mundos. E claro que quando a gente está pensando em alquimia, a alquimia ela se relaciona a esse campo com múltiplas formas, né? Com materialização de coisas, de transformação, de transmutação. Eu estou aqui com a pedra, que é uma pedra que é da transmutação. Então, é muito linda essas pedras, a gente também tem que ter cuidado e respeito a elas, porque elas trazem informações, né, como se fosse uma tecnologia, inclusive, elas guardam informações, que são informações universais, cosmológicas, né, do universo como um todo, e elas vibram na frequência da energia que emanamos para ela e que recebemos dela. Então, elas têm alguns poderes alquímicos. Outra pedrinha que eu estou aqui do meu lado, que é importante ter sempre do meu lado, são os cristais de quartzo, né? Esses cristais de quartzo eu os tenho dentro do meu universo, até como os parceiros de trabalho, então eles estão sempre por perto, nos espaços onde eu estou. Mas, Sandra, que energia, que bobagem. O povo fala né, que bobagem essa coisa de energia, quando existe um grande Deus, né? Vocês também estão vendo na Escola de Conhecimento, eu sempre falando sobre, eu sempre estou trazendo algum trecho da Bíblia, sem puxar para foco de instituições religiosas, mas que a gente também abre esse campo. Tudo é alquímico, tudo está no campo, né? Então, voltando ao nosso foco, alquimia. Eu vou abrir o livro, é esse aqui, gente, Introdução à Alquimia. Eu vou abrir uma página aqui, e logo no começo a gente vai ver no livro o seguinte: se o tolo persiste na sua tolice, ele se tornaria sábio. Esse é um provérbio do William Blake. Se o tolo persistisse na sua tolice, eu falei errado anteriormente, se o tolo persistisse na sua tolice, ele se tornaria sábio. Eu fiquei pensando ontem sobre uma coisa que eu vi, ver como é que tudo é alquímico. O Google tem um vídeo que tá sendo distribuído na internet, onde mostrando o Google Map, né? E essa coisa de mapear os locais, inclusive locais hoje que o homem não tem acesso através de ferramentas tecnológicas. Mas a ideia inicial foi uma pessoa que saiu no carro filmando determinadas ruas, talvez só o área onde ele morava, e aquilo se transformou numa grande ideia. Alguém poderia dizer: nossa, esse cara que tolice desse cara sair filmando espaços, querendo mapear, que história de mapear, ele não vai conseguir. E hoje o Google Maps é uma das ferramentas mais poderosas, né? Então, se o tolo persistisse na sua tolice, ele se tornaria sábio.
Isso tem a ver com o processo alquímico. Então, nós vamos encontrar também, logo no comecinho, falando sobre a questão de orar. Olha só, se eu estou falando de alquimia, eu vou falar de oração, mas olha, ele começa falando que a oração é a chave para a prática. Não é a oração, não aquela oração de, por favor, faça isso acontecer. Tá, vamos lá, eu estou querendo pegar esse elemento aqui e transformar ele em alguma outra coisa. Então, eu não posso estar dizendo, por favor, faça isso acontecer. Né? Mas existe sim uma oração, deve existir orações que elas são muito mais focadas. Então, a gente vai encontrar aqui a oração, ele fala sobre uma oração de inspiração. Abrir-se à divindade e deixar que a luz comece a brilhar através das fendas. É uma recitação consciente. Ele fala de uma oração do coração. Estamos aqui no livro de Alquimia. E aí ele traz o Santo Alberto Magno e o que é que o Santo Santo Alberto Magno fala? Toda sabedoria provém do Senhor Deus. Esteve sempre com ele e existe antes e depois dos tempos. Quem ama a sabedoria deve buscá-la nele e pedi-la a ele, que a concede generosamente a todos, sem recriminações. Porque ele é a altura e a profundidade de todo conhecimento e o tesouro de toda sabedoria. Pois dele e através dele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada pode ser feito. A ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Tudo deve começar com uma oração, uma invocação e uma dedicação ao bem maior. Tudo deve começar com boa intenção. Daí em diante, invoque a graça de Deus e dedique ao fruto do seu trabalho. Esse é o texto introdutório da alquimia.